Glória a Deus. Vocês estão bem, irmãos? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Igreja abençoada, igreja alegre. Eu só queria saber uma coisa. Para a gente ser avivado, a gente precisa entender que precisa muito mais do que 12 dias de clamor. A gente precisa viver isso aqui. Viver, não é conhecer, é viver. É difícil ter um relacionamento com Deus? É difícil, irmãos. Deus é exigente, né? Quando a gente se converte, a gente aprende que tem coisa que Deus gosta que a gente não gosta. Não é isso, Marco? E tem coisa que Deus gosta que a gente não gosta. A gente precisa entender quem é que é a autoridade e quem é o soberano. E isso às vezes é complicado. E às vezes a gente passa pela escola do Senhor. Meu querido, acho que eu deixei um copinho lá no chão. Você pega lá para... Amém. A gente passa pela escola de Deus. E quando a gente é convidado pelo Senhor para passar pela sua escola, lá não tem papai, não tem mamãe, não tem pastor, não tem presbítero. Você já passou um momento na tua vida em que parece que o pastor não dá atenção por você, a você? Parece que você está sozinho, você entra na igreja, ninguém nem te cumprimenta. Você já parou para pensar na possibilidade de você estar na escolinha pessoal de Jesus, no discipulado? Deus é assim, irmãos. Por quê? Porque Ele deixa muito claro na palavra dEle que existe tempo para todas as coisas. Há o tempo da criança, há o tempo do adolescente, há o tempo do jovem e há o tempo de ser adulto. Paulo deixa isso muito claro. Interessante, pastor Marcos, que ele fala o seguinte, que a experiência de fé que ele teve, ele não podia compartilhar com alguns irmãos, porque poderia escandalizar. Como, por exemplo, algumas coisas que ele viu da parte de Deus. Ele disse que não poderia compartilhar com os irmãos, porque os irmãos ficariam escandalizados. Hoje a gente fala e cantamos aqui que nós esperamos que Jesus venha e arrebate a igreja para a gente ir morar com Deus. Vamos ser sinceros, irmãos. Quem quer que Jesus venha hoje? A gente fala, eu quero morar no céu, mas ninguém quer morrer, irmãos. Quem quer morrer aqui hoje? Pastor, Jesus vem, vai me levar para o céu, mas não quero morrer hoje não. Se Jesus resolvesse arrebatar a igreja hoje, mas e meus planos? Eu nem casei ainda. Você que é mais novo, nem dei um beijo na boca, não sei nem como é que é. Eu sou do tempo, irmãos, em que, para a gente entrar na palavra, em que a gente ia para um culto pentecostal, a gente tremia na base quando uma pessoa começava a falar em línguas estranhas, e de repente a gente procurava no seio da igreja, via que era aquela irmãzinha com o coque. Lembra aquela irmãzinha do coque? Que Deus revela até. E o medo, que muitas vezes a gente tinha alguns que até ia para o banheiro na hora da revelação, na hora da profecia. Talvez tenha gente aqui que não saiba nem do que eu estou falando, do dom da profecia, da revelação, né? Sinais, irmãos, sinais, não é sobre isso que vocês estão falando? Não é isso? Sobre o avivamento, sobre o agir do Espírito Santo, sobre o ser pentecostal. Eu me lembro que uma certa vez, há muitos anos atrás, eu via um padre. Na verdade ele não era nem padre, ele acho que era um arcebispo. E questionaram a ele a respeito da igreja pentecostal. Ele disse, a igreja pentecostal é uma igreja em que o povo lá é um pouco mais alegre.
eles cantam bastante, eles batem palma, eles dizem glória a Deus, aleluia, na hora do culto, em voz mais alta. Essa é a concepção de pentecostalismo que eles tinham. Será que é isso que a gente está passando para a pessoa, irmãos? Será que ser pentecostal é uma igreja que canta bonito, é uma igreja que dança, que bate palma, é uma igreja que dá glória a Deus? Será que é isso ser pentecostal? Ser pentecostal, irmãos, vai muito além de tudo isso. Ser pentecostal é se identificar com o que aconteceu no dia de Pentecoste. Isso é ser pentecostal. A nossa denominação, ela se identifica com o que aconteceu lá no dia de Pentecostes, que é narrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, o dia que o Espírito Santo desceu, que houve o batismo com fogo. E tem uma coisa, pastor Marcos, o pentecostalismo nos ensina que Deus distribui a cada um dom. Dom. Pode ser mais de um. Cada um para o seu chamado. Por exemplo, eu tenho um estilo de pregar. Pastor Marcos tem um outro estilo de pregar. Eu não sou um pregador avivado. Eu não sou um pregador para campanhas avivalísticas. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui hoje, pastor Marcos. Sinceramente, irmãos, tem nada a ver comigo. Tenho visto uns pastores pregando, até comentei com a Líria, a minha esposa ontem, falei, Marcão acho que não orou direito. O Jesus mostrou Márcio, ele viajou, e o primeiro Márcio que veio na cabeça dele fui eu. Mas sei lá, Deus sabe de todas as coisas, não é isso? Então vamos começar uma coisa interessante, antes de entrar na palavra. Sei que vocês têm a revista, foi me dado um tema para se trabalhar em cima da revista que vocês estão acompanhando. Hoje o tema é: os sinais seguirão aos que crerem. Quem leu a revista com o tema do dia de hoje? Quem leu a revista hoje aí? Dá um sinalzinho aí. Só o pastor puxa a orelha de vocês. Estou vendo uma irmã. Estou vendo duas irmãs, 3, com o irmão ali atrás, quem mais? E o povo, irmãos? Você não deu revista para o povo não, Marcão? É que nem eu faço, eu dou. E aí, irmãos? Se vocês não leem a revista, eu fico pensando se vocês leem a Bíblia. E vocês querem ser arrebatados de verdade? Vocês querem viver um avivamento de verdade? Vocês vão precisar se esforçar mais, irmãos. Vocês vão precisar mais do que cantar bonito. Vocês vão precisar mais do que participar das reuniões, né, de intimidade com o pastor. Vocês vão ter que entrar pelo caminho da obediência. E antes que eu me esqueça, pastor Marco, quando o grupo ministrava, Deus me mostrava você, meu querido. E eu vi uma guitarra. Na verdade eu não via a guitarra, eu via a corda. Como não tenho intimidade com isso, eu não sei. A corda. Uma corda toda dourada de uma guitarra. E você tocando. E Deus falava: avisa meu servo, que eu dei esse ministério também a ele, que eu quero louvando. E Deus me mostrava, Marcão, você nas suas, como é que fala? Palestras. Você louvando a Deus nas suas palestras. E Deus vai começar a colocar muralhas e libertar vidas. E Deus quer te usar nessa área também, querido. Vamos amolecer os dedos. Sei que o filho aprendeu a tocar, toca, que é uma bênção. Mas Deus te deu esse dom para você também abençoar a igreja. Amém, querido? Recebe e ora. Ora nisso. Outra coisa. Vou mexer com alguém agora aqui, tá?
Deus me mostrava uma carteira de trabalho e uma nota, né, de R$100, isso é simbólico, dentro da carteira de trabalho. E dizia aqui, eu não quero te chamar aqui à frente, você vai conversar com o teu pastor, mas tem uma pessoa aqui que fez um propósito com Deus, para que pudesse arrumar um emprego, e cadê o propósito até o dia de hoje? Deus está te cobrando, querido. Devorador tem entrado, uma pessoa da tua casa tem sido tocada, Deus está cobrando de você, que você venha pagar o teu voto, viu? Você que fez um voto, o pastor disse ali que fez um voto com Deus, Deus honrou, não é isso, pastor? Aqui tem uma pessoa que fez um voto com Deus do mesmo jeito, só que deu cano em Deus, irmãos. Deus está te cobrando. Deus está cobrando que você pague o teu voto. Eu não quero que você levante a mão, eu não quero que você venha aqui. O mínimo que eu quero é que você receba isso e converse com o pastor da igreja. E conserte a tua vida. Tá bom? Para que Deus possa estar te abençoando. Fazer voto é muito bom, é muito próspero. Esses cultos, irmãos, de 12 dias é uma bênção. Eu lembro que no ano de 2015, eu preciso falar isso, nós começamos uma campanha de 12 dias de clamor. E naquela época eu fiz o tema na nossa igreja que era a grande pescaria. A grande pescaria. Trabalhamos esse tema e foi um ano abençoado, irmãos. Foi um ano abençoado. Nós estávamos com um projeto para começar a construir, né, algumas coisas pendentes. Parece que Deus deu uma desenrolada em alguma coisa. Hoje nós estamos com a nossa igreja construída. No final de dezembro saiu a BITS, Marcão. É mole. Deus é bom, agora a gente precisa registrar, é outra briga. Pagamos só de serviço uma grana, agora precisa do INSS, que é outra grana. Mas Deus honrou, Deus abençoou. Nossa igreja é grande, agora a nossa igreja é grande. Tem muitos membros? Não, não tem muitos membros. E depois da pandemia, então, misericórdia. Aos pouquinhos Deus está trabalhando. Mas aquele ano foi tão abençoado, irmãos, que eu lembro que eu troquei de carro. Eu comprei, acho que um Palio, aquele Palio Itália, né? Mas o último modelo que saiu do Palio, que saiu de linha depois, eu comprei um carro zero. O Palio, eu troquei em um que também tinha comprado zero. E eu lembro que foi em algumas agências e entrei na agência e disse: gostei desse carro, qual é o teu nome? O vendedor, não lembro o nome do vendedor. Ele falou, fulano de tal. Eu falei, eu acho que eu tenho alguma coisa contigo aqui, hein? Eu acho que Deus vai me abençoar nesse lugar. Quero comprar um carro, me mostra aí o que você tem. E eu saí da loja, irmãos, e a Fiat naquele ano, ela estava dando um cupom para que todos aqueles que comprassem um carro zero concorressem, participassem de um sorteio, porque eles iam sortear 4 carros no final do ano. 4 carros. E dia 15 de dezembro de 2015, eu estava no escritório trabalhando, e eu vim direto de serviço, por isso que não veio ninguém comigo, irmãos, né? E tocou o telefone, uma pessoa dizendo, você é o João Márcio? Deu o nome. Sim, então, aqui é da Fiat, eu queria os seus dados, porque você ganhou um carro. E eu, como? Ela falou, é estranho. Eu falei, não, eu não vou passar os meus dados para você, eu não sei quem é você. Ela falou, então tá bom, eu tenho os teus dados, você só confirma, depois vai chegar por e-mail. Aí eu falei, então vamos lá. Aí ela foi passando todos os dados, nome, documento, endereço. Falei, procede. Ela falou, então, daqui a pouco vai chegar um e-mail para você, confirmando, e você ganhou um carro. Tá? Você comprou o Palio, isso, aquilo, e você foi sorteado. E você ganhou em primeiro lugar. Que bênção, Marcão. Eu lembro que era um Siena, uma Estrada. Qual era o nome do outro? Espera lá. Não lembro o nome do outro. E uma Fremont.
Lembra da Fremont, irmãos? Conhece? O Journey, né? Aquele americano, o Dojão, que a Fiat comprou. Pois é, ganhei uma Fremont, irmãos. 2015 zerada. Falou, é tua. Falou, só me passa os dados, você vai retirar dentro de 20 dias. Eu falei, Jesus. Essa conversa. Passou um pouquinho de tempo, chegou o e-mail. Falando. Ela falou, você tem tantos dias para me mandar esse documento. Se você não mandar, perdeu a benção. Corri, mandei acho que no mesmo dia. Corri atrás de tudo. Vou brincar com essas coisas. Aí chegou no mês de janeiro, irmãos. Tá eu lá na agência com o rapaz. E falou, rapaz, você ganhou, né? Eu falei, não disse que eu tinha alguma coisa contigo? Aí eu peguei uma quantia, que eu não lembro quanto. Fui lá e abençoei a vida dele. Eu falei, Deus te usou para me abençoar, então vou te abençoar também. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer com isso uma coisa. Eu ajudo um ministério. Esse ministério, ele não é da nossa obra. Eu ajudo esse ministério com valor pequeno, todo mês. Isso já tem mais de 15 anos, muito mais. Todo mês, sem faltar nenhum dia. Esse pessoal tem igrejas em algumas partes do mundo, trabalha com alguns ministérios, com criança. E o pastor, ele sempre fala, aqui tem uma equipe que ora por você e pela sua vida financeira todos os dias. Entendeu, Marcão? Amados, quando você abençoa, Deus abençoa. Entenderam? Ganhei 100 vezes mais como apareceu ali? Não, irmãos, eu ganhei muito mais do que 100 vezes mais. Eu lembro que na época da nota fiscal, o carro era 120 mil reais, em 2015. Eu comprei um apartamento na Coab, irmãos, minha filha mora nele hoje. Pus um pouquinho para completar, que foi 200 e alguma coisa. E eu estava orando por isso. Deus dá, irmãos, né? Deus, ele honra. Então eu quero dizer uma coisa, quando você canta, quando você ouve, quando Deus usa um pregador para falar com você, fica atento. Existe por trás de uma pregação, uma voz de comando de Deus, e a gente precisa ficar atento a isso. Porque muitas vezes a nossa bênção depende desse detalhe. O Senhor é galardoador daquele que o busca. Você quer ser bênção? Seja um crente obediente, fiel a Deus, fiel ao ministério que você congrega. Abençoe teu pastor, abençoe a tua igreja. E certamente, busque o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você crê nisso? Então você que fez um voto com Deus e não pagou, está na hora, né? Está na hora de pagar, porque senão o preço vai vir. A palavra de Deus diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. É assim, Marcão? Crê nisso? Você crê nisso, irmão? Em nome de Jesus? Então vamos à palavra. Não estou em cima da revista. Não deixei você ficar em cima da revista, eu amasso ela. Eu rasgo. Marcos 16 é o texto da revista. Achei muito interessante os temas abordados. Quem não leu está perdendo, está deixando de crescer no entendimento. Mas Atos capítulo 16, Marcos capítulo 16, nós vamos ler o versículo 15 até o 20. Olha que interessante que Jesus trata com os discípulos. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Objetivo Jesus, né? Estes sinais acompanharão os que crerem. Que sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Olha que coisa interessante. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Sabe por que eu sou salvo? Por que eu estou pregando no púlpito desta igreja essa noite? Porque esses camaradas foram obedientes ao que Jesus falou nesse dia. Ide por todo o mundo. Eles alcançaram um número de pessoas, que alcançaram um número de pessoas, que alcançaram um número de pessoas, que alcançaram um número de pessoas, até que chegou no pastor Márcio. Até que chegou em mim. Agora vamos lá. Eu sou um pastor pentecostal. Eu creio que esses sinais e prodígios é para a igreja da atualidade. O pastor Célio, quando ele estudou esse texto, quando ele desenvolveu esse estudo, que você deveria ter lido e não leu, e vai ler hoje ou amanhã, não sei, mas eu gostaria que você lesse, ele deixou muito claro o objetivo da ministração dessa palavra nessa noite. Ele coloca assim: compreender que os sinais sempre fizeram parte da história da igreja, e que eles não cessaram com a era apostólica, mas continuam à disposição da igreja na atualidade, e que é o desejo de Deus que esta geração vivencie os melhores ou os mesmos, sinais que foram realizados no passado. Ele colocou um objetivo muito claro, muito transparente. Nós somos pentecostais porque nós nos identificamos com isso. Oramos com fé porque acreditamos na cura divina. Essa obra, irmãos, ela nasceu no coração de um homem chamado missionário Manuel de Melo. Esse homem foi chamado por Deus e foi capacitado por Deus com os dons espirituais. Ele tinha não só o dom da cura, mas ele tinha o dom da maravilha, de maravilhas. Muitos milagres foram realizados por intermédio da vida desse missionário. Eu, por exemplo, já ouvi vários, não o conheci, Marcão. Quando eu cheguei no Brasil para Cristo, ele havia falecido, tinha 1 ano. Não o conheci, mas ouvi falar, li o livro a respeito da sua biografia. Conheci muito menino, uma parente da minha tia que era cega, e que recebeu oração do missionário Manuel de Melo e que voltou a enxergar. Eu fui comprar um equipamento de incêndio para a nossa igreja, os extintores, para a gente pegar o alvará do corpo de bombeiro, que também saiu. E quando eu chego lá, falo para o rapaz: olha, é para a igreja. Ele falou: que igreja? Eu falei: o Brasil para Cristo. Ele falou: o Brasil para Cristo. O Brasil para Cristo não é do profeta Manuel de Melo? Eu falei: você é evangélico? Ele falou: eu não, mas a minha mãe era. E a minha mãe me levou para que ele orasse por mim. E falou: esse é o profeta Manuel de Melo, ele vai orar por você. E eu falei: de repente eu estou aqui hoje, não é à toa. Não é à toa que está te vindo a lembrança o missionário Manuel de Melo. Por quê, irmãos? O impacto que a nossa obra causou na sociedade, naquela época, foi tremendo. O que a gente vê nos dias de hoje, naquela ocasião, era muito mais complicado. Inúmeras vezes o missionário foi preso por conta do quê? Das pessoas dizerem que ele era um charlatão, que enganava as pessoas.
por conta da cura. Enfim, eu acredito piamente que a unção que existia sobre a vida do missionário Manuel de Melo, e que a igreja que ele fundou, na direção de Deus, traz ainda sobre a igreja da atualidade, nos dias de hoje, uma parte da unção do nosso missionário. Eu creio que a unção do poder, da autoridade, da cura, dos sinais e maravilha, está presente na igreja do Brasil para Cristo. Talvez a gente tenha se perdido um pouco e andado em algumas ondas que aparecem, né? A cada época aparece uma onda nova aí, e muitas vezes as igrejas vão no embalo para ver se a gente não fica um pouco desatualizado. E não tem muito problema acompanhar a onda, desde que a gente não venha ferir os princípios da palavra de Deus, né? Não venhamos a entrar por um caminho de heresia, e que a gente não venha deixar de fora algumas coisas que são fundamentais para a nossa obra. Nós temos uma identidade. Nós somos a Igreja Pentecostal, o Brasil para Cristo, ou melhor, Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo. Nós não somos comunidade, nós somos Igreja Evangélica Pentecostal. Temos uma identidade. Por que eu creio nisso? Porque os sinais têm feito parte da minha vida. Tudo o que aconteceu na minha vida, irmãos, desde o meu chamado, foi através de direção de Deus de forma muito clara. Eu me afastei da igreja muito cedo, uns 16 anos. Eu venho da igreja presbiteriana do Brasil. Na época que eu saí, bem tradicional. Hoje em dia está, né? Eles estão mais pentecostais do que a gente. Estão ou não estão? Estão. E eles têm uma coisa boa, eles gostam de ler Bíblia, eles gostam de estudar. Eu vim dessa igreja, irmãos. E uma coisa que aconteceu, interessante, é que eu comecei a trabalhar num lugar, e um grande amigo meu me disse, vamos comigo. Ele havia se convertido fazia pouco tempo, numa vigília. Eu falei, olha rapaz, não estou afim de vigília não. Vamos lá Deus fala. Deus vai falar com você. E começou a falar de coisas que acontecia. Falei, mas Deus fala como? Deus fala. Do jeito que eu estou falando com você aqui, Deus fala lá. Falei, mas você ouve a voz dele? Lógico que eu ouço. Estou falando para você que Deus fala. Aí eu comecei a ficar curioso. Deus mostrou. Eu comecei a ficar curioso. Eu falei, vou nessa vigília. Fui eu e a Lilian. Eu era noivo naquela época. Vamos lá. Chegamos numa salinha, que era metade disso aqui, ali na Conde de Sarzedas. Uma irmãzinha. Ih, rapaz, não entrei nem na palavra, hein, Marcão? Estou brincando. Ali eu comecei a ver coisa que eu não entendia. Eu comecei a ver profecia, comecei a ver revelação, eu comecei a ver irmãos compartilhando visões que tinha tido no culto. Eu comecei a ver pessoas que se achegaram a mim e contaram coisas da minha vida que só eu sabia. E logo na primeira vez que eu fui lá, eu me lembro até hoje, o irmão ele dizia que via uma bandeja, um anjo descendo com uma bandeja. Olha que coisa, vai contar isso nos dias de hoje, Marcão? Você está chamando anjo? Não, quem está aqui é Jesus, anjo não tem negócio aqui não. Ei, deixa de ser besta. Os anjos são espíritos ministradores em favor do povo de Deus. Deus usa anjos sim. E ninguém é tolo ao ponto de adorar anjo e idolatrá-lo. E um anjo chegava diante de mim, Marcão, com uma bandeja e com algumas coisas. Naquela bandeja que eu não lembro, faz muitos anos isso. E eu não entendi nada. Ele contava em profecia e eu não entendi nada.
Eu não tinha ainda intimidade com aquilo. Não tinha intimidade com aquilo. No final da vigília, a senhora que dirigia aquela vigília, ela tinha 70 e alguma coisa. Uma irmãzinha de coque, aquelas que dá medo quando ela abre a boca. Sabe? Ela trabalhava de empregada doméstica, irmãos. Todos os dias. E dirigia a vigília de quarta a domingo. Da meia-noite às 5 da manhã. 70 e poucos anos. Ela disse para mim o seguinte, eu não esqueço até hoje. Deus tem um chamado na tua vida para você ser um pastor. Eu falei, que? Tá louca essa irmã? Gravata? Eu usar gravata? Nunca. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Como é besta. Tanta coisa para pensar, né, Marcão? Eu pensei na gravata. Eu usar gravata? O tempo passou. E olha eu aqui. De repente eu mudo para Arthur Alvim. E eu tinha pedido uma direção de Deus onde eu deveria congregar. Aí Deus me colocava no coração uma igreja, o Brasil para Cristo, em sonho. Me identifiquei com um presbítero naquele lugar de uma igreja do Brasil para Cristo da região de Santo Amaro. E depois de muito tempo eu fui lembrar que eu fui numa igreja de um amigo meu, na Vila Maria. E que eu fiquei completamente, como é que fala? Bobo. Onde eu estou? Porque na hora da oração, todo mundo orava junto. O pessoal chorava. Eu falei, aquilo é tudo doideira, meu. Foi a primeira coisa que eu falei. Igreja de louco, parece centro. Todo mundo pulando, dançando. Aí depois, irmãos, caiu a ficha. Era a Igreja do Brasil para Cristo da Vila Maria, do pastor João Gouveia. Foi a primeira igreja pentecostal que eu entrei. Aí as coisas começaram a se identificar. Não, eu não vou para a Igreja do Brasil para Cristo, porque a Igreja do Brasil para Cristo é muito mundana. Né? Os pentecostais eram mais fechados, né? Os irmãos, eu falei, não. Aí eu fui para uma Assembleia de Deus, a irmãzinha de coque. Tem que ter irmãzinha de coque. Tem irmã de coque aqui? Lisete, pelo amor de Deus, deixa um coque, mulher. As pessoas vão te respeitar, vão temer quando você orar. A irmãzinha de coque chegou para mim e disse o seguinte, olha, jovem, Deus manda te dizer uma coisa, ou você vai para a igreja que Deus quer de barco, ou você vai dentro da baleia. Foi claro. A irmãzinha de coque sempre é clara. Aí o que acontece? Na mesma semana, eu vou para a Igreja do Brasil para Cristo de Arthur Alvim. Ali conheci Marcão e muitos irmãos, e ali começou a obra de Deus na minha vida. Agora, por que eu creio nos sinais? Porque quando eu fui separado para diaconato, Deus havia mostrado através de uma visão para uma pessoa que falou comigo. Quando eu fui separado para o presbitério, Deus também usou uma outra pessoa e falou comigo, por esses dias vai acontecer isso. Quando eu fui separado para estar na igreja de Vila em Oconé, Deus tinha falado uma semana antes comigo. E o interessante é que nem na reunião eu estava no dia que me separaram, porque se eu tivesse, provavelmente eu ia falar não. Eu não pude estar na reunião no domingo pela manhã, não lembro porquê. Mas aí quando eu chego à noite na igreja, me deram a notícia, fala pastor. O irmão vai dirigir a congregação de Vila em Oconé. Como assim? Foi feita uma assembleia, uma reunião aí, indicaram o irmão para ficar, acho que era no lugar do pastor Natalino, né? O pastor Natalino foi para a sede. Aí eu ia falar não, mas aí eu lembrei que Deus tinha falado comigo, e eu acho que quem tem juízo sabe quem é que manda, né? Não é isso? Sabe quem era para estar lá, irmãos? Marcão.
Mas Marcão não queria em Oconé, irmãos. Lá, você não sabe a luta que essa irmã do Coque travou comigo. Irmão, tá vendo essa franja gasta aqui? Esse negócio de estelhado horrível. Tinha que ver como é que era isso aqui, irmão. E o preço que eu paguei por conta disso daqui. Era o chante. Tá vendo? Agora os irmãos fizeram perder uns problemas que eu estou passando com minha mãe esses dias. Está uma luta terrível, irmãos. Mas Deus tem dado graça, para você ter uma ideia. É a primeira vez que eu estou pregando esse ano. Eu não preguei, não fui na minha igreja ainda esse ano, por conta desse problema que estou enfrentando. Que eu tenho às vezes que ficar com a minha mãe, que está com princípio de Alzheimer, e chegou agora no final do ano. Deu as crises, só Deus na causa. Mas vamos lá. Pastor Márcio chega em Oconé. E todas as coisas que aconteceram na minha vida, na trajetória, Deus sempre falou. Eu não fui um aventureiro. Sou até criticado talvez porque eu demorei um pouco para começar a obra. Eu falei, só vou começar a obra da construção o dia que Deus falar. Aí chegou um pastor lá e falou, olha, está quase chegando uma época que vocês vão começar a construir. Você tem plano? Eu falei, tem. Está quase chegando o tempo. Aí a Vânia, esposa do Florisvaldo, é Vânia, não é? É isso? Pastor Florisvaldo, falecido, já está na glória. Ela um dia foi pregar lá, disse, irmão Márcio, loguinho você vai começar a construir. Aí uma outra irmã chegou e falou, pastor, já está no tempo, Deus já cavou os alicerces no mundo espiritual, por esses dias vai. Aí entra para a igreja um irmão que tinha uma construtora e a esposa dele, arquiteta. O Wander e a Luciana. Aí falei dos sonhos, vamos lá pastor. Está lá a igreja, irmãos. Tudo no tempo de Deus, tudo tem o seu tempo. Sinais e prodígios existem? Existem. Vamos lá. Para a gente entender um pouquinho de sinais, sem sombras de dúvida, todos os sinais que Jesus falou nesse texto que eu li para vocês, a igreja primitiva, a igreja de Atos, vivenciou. E diz o texto que os apóstolos pregavam, e o Senhor, depois da mensagem, confirmava com os sinais que seguiam aquela mensagem. Havia cura, havia milagres, havia libertação, tudo isso que a gente sabe. Foi a mensagem que Jesus mandou dar para João quando ele titubeou. Será que é ele mesmo? Por que será que João o Batista, que disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele não disse isso à toa. Ele disse isso porque Deus certamente mostrou para ele. Ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma de pombo. Só que veio uma luta sobre ele, que ele foi preso. E talvez porque nada acontecia, talvez porque Deus não o soltou da prisão, ele ficou questionando, vou ficar aqui até quando? Você percebe, irmãos, que tem algumas coisas que Deus precisa tirar do caminho, para que alguma coisa precise acontecer? O ministério de João não tinha mais sentido, depois que Jesus entra em cena. Jonatas, amigo de Davi, ele tinha que morrer na guerra, porque ele era sucessor do reino. Davi não seria o rei se ele estivesse em vida. Seria incoerente isso. Tem algumas coisas que a gente não entende, irmãos, e que Deus sabe. E a igreja ela vive dessa maneira. As coisas que Deus fala que Ele faz, Ele faz. O que compete a nós é termos fé para receber da parte de Deus. Ele diz que quem bate, a porta se abre, aquele que pede, recebe. Sinais, prodígios. Como é que isso acontece, pastor? Por intermédio dos dons do Espírito Santo, que é concedido por Deus para a edificação da igreja. Mas nós vivemos numa época hoje em dia que a igreja é preguiçosa.
O povo não quer dom, pastor. O povo quer que tenha alguém que ore por ele. Por que eu vou me envolver nisso se eu sei que tem um preço muito alto? Por que eu vou entrar nesse caminho se eu sei que é árdua a peleja? Porque Deus te chamou, querido. É o simples fato de que porque Deus te chamou. Ninguém aqui foi chamado para ter o dom de banco. Todos foram chamados para serem úteis nesse ministério. Você que congrega aqui, entenda isso. Deus quer usar a tua vida. E alguns de vocês, Deus quer dar os dons espirituais, não somente os dons naturais. Por exemplo, dom de cantar, dom de tocar, dom de socorro, dom de administrar. Tudo isso é um dom natural. Que Deus também usa e abençoa e capacita cada um para usar. Mas tem aqueles dons espirituais, irmãos. Os dons de cura, não é um, é dons, no plural. Deus cura de diversas maneiras, usa pessoas de diversas formas. Dons de milagres, de revelação. Uns falam conhecimento, ciência. O que menos importa é como é que o pessoal fala, irmãos. Eu sei que está aí. E que Deus está falando. E que Deus ainda está dando. E a orientação de Paulo é: buscai com zelo os melhores dons. Para quê? Para que haja sinais. Para que as pessoas parem de pensar que uma igreja pentecostal é aquela que canta alto, que todo mundo fica balançando a mão e batendo palma. Porque a igreja pentecostal, ela tem que trazer no seu seio a demonstração do poder do Espírito Santo. Ela tem que falar que Jesus faz e Jesus tem que fazer. Tem que fazer porque é obrigação dele? Não. Tem que fazer porque ele capacitou a igreja para usar o nome dele para que as coisas aconteçam. Você acha que esse tema que Deus colocou no coração do pastor e que Deus está trabalhando com o ministério do Brasil para Cristo em muitas igrejas é à toa? É porque é bonito? É porque é sugestivo? Não, Deus talvez esteja querendo nos lembrar das nossas raízes. De onde nós viemos? Tem muita gente endemoniada, irmãos. A gente fica brincando, brigando dentro da igreja. Não tem o que fazer, vai expulsar demônio lá fora. Não vem arrumar contenda dentro da igreja. Fica olhando. Se fosse eu, fazia isso. Se fosse você. Se não é você que está, é porque não é para ser você. E o que você acha, que você pensa, é o que menos importa. Porque quem está na direção da igreja é o pastor. É para ele que Deus tem dado. Agora, tem pessoas que estão junto dele? Tem. Que Deus pode mostrar para falar com ele? Pode. Porque somos um corpo. Mas tem uma coisa. O que Deus usar para falar com ele, se for de Deus, vai testificar. É por isso que nós somos um corpo. Sinais e prodígios ainda é para a igreja da atualidade. Eu quero que você entenda uma coisa. É que o que falta na igreja de hoje? Na igreja de hoje falta seriedade. Falta compromisso. Depois que passar os 12 dias de clamor, o que você vai fazer? No sentido de igreja. Vai continuar congregando, vai procurar o ministério que talvez você tenha saído, pedir um tempo. Tempo? Crente pede tempo de ministério, Marcão? Eu vivo essa realidade na minha igreja. Vou dar um tempo, pastor. Estou com umas coisas aí. Ninguém dá tempo, irmãos. Deus tem urgência. Almas estão indo para a perdição. Deus nos capacitou. Deus quer revestir vocês com o poder do Espírito Santo. Vocês têm que entender que vocês precisam santificar a vossa vida, para que no dia de amanhã Deus possa operar coisas grandes no vosso meio. Vocês precisam entender que vocês têm que entrar em comunhão com os irmãos. Tem alguém aqui que não fala com alguém? O irmão senta ali, o irmão está ali, vou ficar para cá. Vocês
pretendem morar junto, é capaz de Deus colocar uma casinha do lado da outra lá no céu, só por causa dessas intrigas. Né? Ah, não gosta? Vai morar junto. Vou fazer o seguinte, ainda vou deixar no mesmo quarto com uma beliche. A gente ri, irmãos, mas é algo sério. Porque se eu for falar o sério, sabe o que vai acontecer? Nenhum dos dois vai. Porque Jesus disse que se não perdoar as ofensas, não seremos perdoados. O negócio é sério, irmãos, é difícil. Jesus disse que a porta é estreita, muitos vão tentar passar por ela e não vão conseguir. E graças a Deus não é por conta da gordura. Porque senão nós estávamos, Marcão não, emagreci para chu. Mas eu ainda dou uma enroscada na porta, se for por causa do peso. Irmãos, para a gente encerrar, o que está faltando no nosso culto? Está faltando espaço para o Espírito Santo trabalhar. Eu não sei aqui, mas você já reparou que tem igrejas que a gente perde tempo com tanta coisa na hora do culto, Marcão? E na hora da explanação da palavra a gente prega e dá o amém e já dispensa o povo. Eu acho que é errado da nossa parte. Deus falou, mas a gente não orou para o Espírito Santo tratar com a palavra. A gente ora antes. A gente não vê nos cultos que Jesus ministra o grupo de louvor cantando antes da mensagem. Não que isso não deva existir. Mas a gente vê o quê? Jesus ministrando a palavra. E depois, irmãos, Jesus operando, curando, libertando. Depois vem a hora do milagre. Tanto é que alguns se escandalizavam e foram embora. A gente precisa dar tempo, irmãos, para digerir a palavra. Eu fico pensando às vezes na minha igreja, não vou pregar antes de vocês cantarem. Ah, pastor, mas depois, se for cantar depois, os irmãos vão estar tudo cansados. Ah! Para pregação eles podem ficar cansados porque ficar sentado. Para cantar, não. Vou pregar antes. E a gente dá tempo para o Espírito Santo trabalhar. Tem pessoas que precisam ser tratadas pela palavra, irmãos. Pastor perde meio dia, um dia, às vezes uma semana digerindo aquilo que Deus dá para ele chegar aqui em 40 minutos, 50 minutos, passar para vocês, e às vezes a gente não dá o tempo do Espírito Santo trabalhar. A gente precisa disso, mano. A gente precisa colocar esse povo aí para Jesus tratar, porque a única coisa que a gente pode fazer é pregar. Quem vai fazer as coisas é o Espírito Santo. Tem algumas coisas que eu anotei para falar com vocês, irmãos, mas eu já disse, eu não sou pregador de congresso. Não sou avivado. Eu falo muito, minha esposa fala, você fala demais. Você cansa os irmãos. Chega uma hora que a gente não acompanha mais o raciocínio, eu reconheço. Mas eu tenho a obrigação de orientar vocês. Que nem, por exemplo, o que eu falei com o pastor Marcos. Deus o quer louvando. Deus o quer louvando nos seus trabalhos. Pegando a guitarra e junto com o que você prega, com a tua palestra, ou antes ou depois, não sei. Você vai cantar. Você vai deixar Deus trabalhar no teu louvor. Não é só tocar, é cantar. Ah, mas eu não tenho voz. Se Deus gosta da voz dele, irmãos, eu vou fazer o quê? Isso que vocês não viram eu cantando. Eu sou tão ruim em música, irmãos, que eu me perco nas palmas. Sério. Na hora de bater palmas, os irmãos param, eu começo. Eu sou muito ruim no louvor, irmãos. Muito ruim. Por quê? Porque é dom. Não fui chamado. Eu acompanho. Pastor, pega o microfone que é teu. O povo é teu. Eu fiz o estrago. Agora você conserta. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Ore pelo pastor Márcio, tá bom? Um abraço da Igreja do Brasil para Cristo e Vilém e Ocuné para a vida de vocês. E tenho certeza que esse ano vai ser um ano de poder para esse ministério. Viu? Muitas coisas haverão de acontecer para